Então, gente, é o seguinte. Eu vou falar uma coisa que não é novidade. Estamos passando por uma pandemia. Isso é global, certo? Isso é global. E o que isso está nos fazendo, né? Estamos em quarentena por um período incerto, né? Várias situações, várias visões, mas eu quero trazer para aqui o principal que nos toca, que é o empreendedorismo. A gente sabe que a partir dessa quarentena, Berg, tudo mudou em relação a comércio, a empreender, a rede digital. Antes, digital, talvez para alguns fosse algo a mais. Porém, hoje, grandes restaurantes, muito chiques, estão fazendo delivery. Ou seja, todo mundo está meio que se nivelando para conseguir passar, né? Eu falo isso porque Adaptar, né? Se sim, adaptar ao momento. adaptação ao novo, né? Então, Berg, trazendo um pouco da minha área, que é finanças, que é dinheiro. Não dinheiro pelo dinheiro, mas o dinheiro como esse valor de troca, de meio para um objetivo, né? No país da gente, em especial, as pessoas têm mania de achar que o empreendedor ele é o escravocrata, né, que veio para sugar tudo que o funcionário, o colaborador tem de melhor para enriquecer a si próprio, né? Ter uma casa boa, ter mansão, ter um carro bom, mas na verdade não é bem assim não. A sinuca é de bico, né? Pois é. Porque só a gente sabe o que a gente passa depois que libera todo mundo, paga folha, imposto, etc. Quem tem uma empresa com mais... Olha, teve colaborador, você já sente um pouquinho do peso, independente do seu faturamento. Porque no país da gente, o salário mínimo ele é muito para quem paga e pouco para quem recebe. Então, vai existir sempre esse contraste. Voltando para a questão de finanças, eu vou trazer aqui uma coisa para você que toca todo mundo. A gente só vai sentir o bolso quando ele começa a falhar de alguma maneira, seja entrando menos, seja aquela previsão de futuro que ela foi por água abaixo, porque o coronavírus foi assim, ele não avisou. Ah, estava na China, beleza. Quando viu, não sai Vou mais de chegar aí, casa. né? Não sai mais de casa. Então, assim, como é que eu lido com alguns clientes e alguns amigos meus? Porque acaba sendo uma conversa muito também de amigos, porque eu acho que desde o ano passado, quando a economia do Brasil deu uma refrescada, eu acho que as pessoas atinaram um pouco mais para a economia, para pensar, né? Isso é muito positivo. Então, assim, Berg, a gente sabe que finanças, a gente não teve educação financeira, certo? Nem na Isso é escola e um pecado da nossa educação pública e privada. Isso aí deveria ser consertado. com certeza. E é um investimento de longo prazo, não é algo tão simples. É, Chegar, não. É um investimento de infelizmente. longo. Então, assim, a gente sabe que, por consequência disso, as nossas tomadas de decisões, ou seja, nossas finanças comportamentais, que é o meu estudo hoje, né, o que eu quero me tornar especialista, ou seja, a gente compra, mas a gente compra porque, por algum motivo, muitas vezes é sem motivo, né, se você for parar para Compulsão, né? pensar, é impulso. É o seguinte, a gente chega no momento de crise, você que é assalariado, você que é empreendedor, você que é funcionário público, que talvez seja o que esteja mais resguardado ou não, se a economia for para baixo, até o funcionário público vai sofrer. Mas vamos lá. Você que tem sua empresa ou trabalha numa empresa de alguém, você está com medo. Está com medo que a empresa feche, que seu negócio não consiga segurar por conta do caixa, que ele vai indo embora. E aí eu vou linkar com educação financeira pessoal e de empresa, que eu também vou conversar com o Berg sobre isso. Empresa tem o caixa, né? O fluxo de caixa. Beleza, que é algo um pouquinho mais complexo, né? Certo? Beleza. Mas quanto a finanças pessoais, Berg, eu bato muito na tecla com meus mentorandos, alunos, colegas, que é o seguinte, é a famosa reserva de emergência. Que a gente negligencia porque a gente pensa que, eu ouço muito isso dos adolescentes, né? Eu só tenho hoje, vou no rodízio, eu quero R$ 100, porque, sei lá, e a gente acorda amanhã com fome e sem dinheiro. O que é reserva de emergência? Ela tem um passo anterior, que é o autoconhecimento. Eu preciso saber o quão caro eu sou. Vamos supor, eu ganho R$ 1.000, certo? Eu ganho R$ 1.000. Eu moro com minha mãe, não sei, eu moro sozinho. Quanto eu gasto de comida? Né? A gente primeiro elenca os gastos fixos, que são moradia, comida, passagem, coisas assim que não muda. Os eletivos, né? Os supérfluos, ou seja, uma Netflix da vida, um Spotify, aquilo ali que se
tirar, Berg, não vai fazer diferença, que ninguém morre por falta de Spotify, né? Não. E a terceira parte, que é o guardar para investir, ou então se você faz parte de uma ONG, se você é cristão ou faz parte de alguma igreja que doa seu 10%, 15%, 20%, não interessa, certo? Então, tenho certeza que isso ficou, para vocês que estão assistindo aí, uma pulga atrás da orelha. Por que eu estou chegando nesse momento incerto e estou triste, estou angustiado? Porque eu não sei o que é reserva de emergência. Como você tem enxergado e tem enfrentado a pandemia com a sabor da casa? Assim, eu citei uma frase no dia daquela palestra lá que você assistiu, Sim. e diz assim: empreender no nosso país se lançar num precipício e construir um avião durante a queda. E aí esse é o momento agora do cara construir o avião na queda, porque a gente está em queda. Tá. Empreendedorismo do Brasil está em queda. Quem empreendeu, quem começou a empreender está em queda. A gente tem um exemplo muito forte disso com os autônomos. E como é que o cara sobrevive sendo autônomo, né? Graças a Deus que o governo teve esse tino aí de lançar essa proposta aí de uma ajuda financeira aí para o pessoal, né? E que tinha caixa para isso, porque se não tivesse, ia ser chauculor também, né? E aí, como eu falei na outra live, a estrutura financeira da empresa da gente, e eu acho que da maioria das micros e pequenas empresas, ela não tem estrutura para suportar uma pandemia dessa, ou seja, uma crise dessa. Por quê? Porque tu tem duas opções. Ou fazer essa reserva que tu fez aí, eu fiz muito isso. Qual é a tua idade? Eu, 29. Pronto, tá muito próximo aí. Eu vou fazer 32 agora. Sim. Então eu fiz muito isso dos meus 19 aos 25 anos. Reserva de emergência, reserva de emergência. Foi assim que eu consegui ter a fábrica, né? Porque eu tinha uma reserva de emergência e aí fui montando os tijolinhos. Mas hoje, na atual conjuntura da empresa da gente hoje, não tem como ter uma reserva de emergência. Por quê? Porque a gente fez investimentos, né? Foi falado lá naquela palestra, trouxe a estrutura da empresa a um patamar melhor, organizacionalmente, estruturalmente, fisicamente, né? Para que a gente pudesse dar aos nossos colaboradores e aos nossos clientes um produto melhor, né? Não tivesse problema sanitário, etc. E com isso, né, o nosso fluxo de caixa, com essa situação, ele cai em queda livre, né? E aí nem todo mundo tem coragem de falar isso, mas eu não tenho medo, nunca tive medo de expor a verdade. Então, né, na atual conjuntura, né, o que foi que eu fiz? A gente demitiu alguns funcionários, a gente usou esse aparato do governo aí, que foi suspender alguns contratos, e não podia fechar a fábrica, porque a gente tem loja em aeroportos, apesar de algumas estar fechadas, e as que estão abertas não tem fluxo de venda como tinha, ou como deveria. Então, o que acontece? Fizemos todo esse planejamento aí de demissão, de suspensão do contrato, e aí ficamos com alguns colaboradores. Eu acho que dos 30 e poucos que a gente tinha, a gente deve estar aí com uns 11 ou 12 funcionários em casa. Cara, né? Ela tem um prazer de infectar visualmente. E aí termina atrapalhando comercialmente, né? É o que eu digo. Se a gente continua pensando da forma que está, tem que ter esse isolamento? Tem. Mas da forma que está, eu acredito que não. Porque, além da saúde colapsar, a economia da gente também, muito em breve, vai colapsar. E a gente cria um problema muito maior do que o que tem. E aí é o que eu digo. Quem não morrer do vírus vai morrer de fome. Né? É uma palavra dura, porém é verdadeira. Eu não posso pensar diferente. Pega, se ficar, o bicho come. Se ficar, o bicho come. Eu tenho acompanhado alguns amigos que eu tenho, que a gente tem algum grupo aqui de empresários, e tem muita gente que não está em grupo, mas que a gente se fala. Eu tenho um amigo que das 14 lojas que ele tinha, ele fechou 12. E aí, eu acredito que se esse decreto aí, ou essa exigência dos governadores estaduais continuar por mais de mês, a gente vai ter aí mais que o dobro do que a gente já tinha de desempregados, né? A gente estava na casa de 12 a 13 milhões, a gente vai passar disso aí. É uma situação delicada por conta que entra a política, nesse caso, uma má política, o negócio ferra por conta que o foco 100% deixa de ser o povo. Eles servem a eles mesmos. Então, assim,
é complicado, né? A gente sabe assim que a gente tem um público que tem várias visões diferentes, mas sendo bem objetivo, nosso foco é que todo mundo tenha uma possibilidade de não perder tanto, que perder todo mundo vai. Dr. Ítalo Marcilli, que ele fala o seguinte, que ele é filósofo também, ele só não se atesta como filósofo porque, enfim, eu acho que, não sei, mas ele fala o seguinte: dê uma ordem impossível de ser obedecida e o caos se instaurará, né? Enfim, fugiu a palavra agora. E, de fato, se você falar para todo mundo ficar em casa, como é que o pessoal vai obedecer? Primeiro, como é que o pessoal vai comer? Talvez para mim, para você, a gente está conseguindo, né, com a gordurinha que juntou, ficar em casa por 1 mês, 2, 3. Mas e a galera que Berg, quem é Uber, quem entrega comida, troca dinheiro, não é verdade? Autônomo, vendedor de cachorro-quente, picolé. A pergunta é, diante desses acontecimentos, ou seja, do coronavírus, né, e dos prejuízos, é possível ter ou fazer uma gestão de metas? Não sei se ficou claro para você. Foi claro. Depende muito dos segmentos. Porque tem segmento que não tem como fazer nada, pô. Tem coisa que parou, né? Eu digo que, nesses momentos, é a oportunidade de muita gente surpreender e empreender, né? Porém, na maioria dos segmentos, né, eu tenho um amigo que tem livraria e está fechado. Quem compra livro? Numa época dessa. Quem compra livro? Né? E vários outros segmentos aí que a gente sabe que não funciona. Né? O meu, que é alimentação, e aí eu repito o que eu falei na última live. Hoje, as pessoas estão dando preferência aos itens de primeira linha. O camarada quer ter em casa feijão, arroz, macarrão e farinha. O resto, meu amigo, ele vai deixar para depois, quando esse negócio se estabelecer, quando inventar uma vacina, não sei, quando estiver controlado. O resto, coisa de, digamos assim, supérfluo no nosso dia a dia, que não necessita um café da manhã, no almoço ou no jantar, vai ficar para trás. E aí, não chamando o meu produto de supérfluo, mas onde o meu produto tem um giro maior de venda, que é no aeroporto, a gente não tem circulação de pessoas. E o camarada que leva o bolo de rolo como um presente, ele não vai querer levar um bolo de rolo como um presente. O cara está preocupado em sair dentro do aeroporto com medo da contaminação. E aí fica tudo muito complicado. E aí estabelecer metas nesse momento, eu repito, depende muito. Se ele tiver uma fábrica de álcool gel, meu amigo, ele pode se organizar aí que ele vai ficar milionário se esse negócio continuar. Com certeza. Ele fala assim, eu li sobre uma proposta do governo sobre pagar uma parte do salário dos funcionários. Não funciona para evitar demissões. Tu quer falar sobre isso, Paulo? Essa proposta aí é uma proposta já antiga. Tem a nova proposta, que eu acho que está com... Quanto tempo? 1 semana, né, André? 1 semana, que é a proposta de suspensão de contrato de 30 ou 60 dias, que o governo ele paga o salário integral ao funcionário, ou seja, o salário mínimo é 1.045, salvo engano. Sim. E aí é o tempo que se estabeleça aí, que eles estão pré-julgando, que em 2 meses volta ao normal. E aí volta a vala comum, né? Que é o funcionário volta para a empresa e ser custeado. Qual a sua estratégia para retomar o crescimento após a estratégia é se reinventar, o que eu falei. Se hoje eu tenho 60 e 70 e poucos itens na fábrica, e nenhum desses itens ele serve como, digamos, o pão nosso de cada dia, ou seja, dentro daquele ciclo de itens que os consumidores estão dando preferência, o objetivo da gente hoje vai ser criar um item assim. Ou seja, um pão ou qualquer outro produto que a gente possa introduzir no café, no almoço ou na janta. A empresa, né, que tem um mínimo de inteligência está tentando uma maneira de não perder tudo. Né? Algumas estão tendo que dispensar alguns colaboradores, outras estão indo para home office, né? Pessoal que é de TI, programação, consegue bem. E para uma coisa que eu falei no começo, eu queria trazer novamente aqui, né? Inclusive, talvez pode ser até alguma coisa que já exista ou que vai existir na tua empresa, que é a imersão integral no digital. Como assim? A gente sabe hoje que através da internet, através de empresas, né, distantes virtuais, assim dizendo, você consegue vender. Então, outro dia um amigo meu falou, cara, tu tá brincando, isso é muito sério. Ninguém tá dizendo que não é sério, não. A gente sabe que é muito sério. É um vírus letal. Só que o fato dele ser muito sério não dá o direito de quem está à frente do país, ou seja, dos políticos, fazer o que estão fazendo. Destruir a economia do país. Não está destruindo só essa briga aí de governador com o governo federal. No final das contas, quem vai pagar o pato é os somos menores, pô. Berg, vamos lá. Qual é a tua visão, qual é o teu pensamento, né?
ele falou aqui do pós-corona, um rapaz, mas eu quero assim falar de algo mais concreto, né? Mudou tudo. Mudou tudo. A forma de pensar, muita gente fala assim, né? Eu acho que por impulso, por costume. Eu quero que tudo volte ao normal, mas não vai voltar ao normal. Muita coisa que não acontecia está acontecendo. Muitas pessoas que não eram adeptas à rede digital tá aderindo. Ou seja, tem uma reflexão, inclusive, de um conterrâneo nosso, Murilo Gun, que ele fala, desde a Revolução Francesa, que chamamos idade contemporânea, certo? Ou seja, 200, 300 anos. E o mundo mudou. Internet, computador, telefone, Wi-Fi. E então, o nome não mudou. Exatamente, então, eu ia falar disso. Não, pode falar, pode seguir. Eu acho que o coronavírus foi a estaca que bateu dizendo, mudou, a chave mudou. Então, assim, trazendo para empreendedorismo, trazendo para a sua empresa, qual é a sua visão? O que você acha, assim, desse período pós-quarentena em relação, não só talvez à sua empresa, mas assim, em relação a consumo, né? A vendas, a negócios? Assim, vou começar com o que eu ia falar quando tu citou essa revolução aí, né? A gente volta no tempo e fala da Revolução Industrial, né? E a gente fala da Primeira e da Segunda Guerra, né? E digamos, vamos chamar essa pandemia de Terceira Guerra. Sim. E aí, se tu for analisar, não só as guerras mundiais, mas todas as outras guerras que existiram, nada volta do mesmo jeito, ou seja, nada voltou da mesma forma. Então, tudo vai se reinventar daqui para frente, né? Aquele camarada que costumava ir no mercado, o senhorzinho que ia no mercado fazer compra, agora ele tem a opção aqui no Todo Dia, não estou fazendo comercial de bom preço não, mas eu vi que o Todo Dia está entregando a compra em casa, o cara liga, faz o pedido e a compra vai entregar. Então, o mercado, ele vai se reinventar. Muita coisa vai ser diferente. Então, todo pós-guerra, o comércio volta com uma cara diferente. Então, o conselho que eu dou para quem é empreendedor é se preparar, né, para o futuro. Acredito que a aplicabilidade das MPs, né, seriam uma forma de minimizar o impacto financeiro nas micro e pequenas empresas. Concordo com ele em gênero, número e grau, né? É o que eu acabei de falar. Aquela MP lá da suspensão do contrato foi uma das melhores notícias que a gente teve desde quando surgiu essa pandemia, que é quando tu não precisa demitir o colaborador e nem ter a obrigação de manter ele da empresa custeando, porque muitas vezes, eu estou falando isso porque eu estou vivenciando isso nesse momento, a empresa ela não tem condições financeiras de bancar o colaborador em casa sem fazer nada. Alguns empreendedores, alguns pequenos empreendedores e médios também, é questão do time. Talvez o cara está precisando de dinheiro, Berg, hoje. E a gente sabe que, não é uma crítica, mas é uma realidade. Há uma burocracia comum, porque o Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas. Então, não é fácil. Entendeu? Não é fácil. Então, assim, tem um time. Esse dinheiro, o auxílio, que é de 600 a 1.200, já era para ter saído na semana passada, retrasada. Está começando ainda. Então, aquele negócio, a fome não espera, a produção ou a não produção, né? Não espera. Então, assim, realmente, as MPs são uma forma de salvar, com certeza. Porém, na minha pobre opinião, é o seguinte, acho que elas têm que ser só um pouquinho mais rápidas.